bem-vindos aí a mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai continuar sobre o estudo da botânica, desses grupos vegetais. Hoje eu vou falar sobre um terceiro grupo vegetal, que é as gimnospermas, né? As gimnospermas, representadas pelos pinheiros, as araucárias, coníferas, são plantas adaptadas a um ambiente terrestre. E não só adaptadas ao ambiente terrestre, mas com estruturas reprodutivas visíveis. Então ela faz parte de um grupo chamado de fanerógamas. Assim como as pteridófitas, as gimnospermas também é dividida em raiz, caule e folha. Tá? E no final do seu caule ela possui algumas folhas modificadas para reprodução. Essas folhas modificadas para reprodução, alguns autores de livros trazem até flores especiais, mas na verdade são folhas modificadas para produzir esporos, são chamadas de estróbilos. Então os estróbilos ele tem uma função muito parecida com a flor nas angiospermas, é uma estrutura reprodutora. Como ela é visível ao olho nu, a gente pode falar que ela pertence ao grupo das fanerógamas, plantas que possuem sistema reprodutor visível. Dentro do estróbilo há a produção então dos esporos, e os esporos vão produzir também os gametas para facilitar na reprodução. Essas plantas são independentes da água para reprodução, para fecundação. Significa que o gameta masculino já não possui mais o flagelo, mas o gameta masculino ele vai ser liberado numa estrutura chamada de grão de pólen. O grão de pólen ele é transportado pelo ar. Como ele é transportado pelo ar, há uma alta produção de grão de pólen para compensar esse tipo de transporte. O grão de pólen então vai cair na estrutura feminina, onde ocorre então a fecundação e a formação de uma novidade evolutiva, que é a semente. Tá? A gente vai ver que a semente é uma estrutura tanto que protege o embrião, como que também possui reservas de nutrientes que vai nutrir até a sua germinação. Então é mais uma novidade evolutiva. Aqui eu vou falar somente das características gerais. São plantas vasculares, divididas em raiz, caule e folha, fazem parte das fanerógamas, porque possuem o sistema reprodutor visível, além de possuir algumas adaptações ao seu ambiente terrestre. Coloquei aqui algumas observações. Então, fanerógamas, estrutura reprodutora visível, a essa folha modificada chamada de estróbilo. A gente vai possuir estróbilo masculino, quando produz o grão de pólen, e o estróbilo feminino, quando produz o gameta feminino. Esse gameta feminino aqui nas plantas, né, a gente vai chamar de oosfera. São independentes da água para fecundação, significa que produzem a estrutura masculina e liberam aí para o seu transporte no ar. São espermatófitas, significa que produzem sementes, tá? Classificadas espermas significa semente, são plantas que já produzem estrutura que protege o embrião. São vasculares, possuem sistema de condução de água e sais minerais, da seiva bruta, tá? E da seiva elaborada, que é resultado aí da fotossíntese. Então, são vasculares, os dois tecidos de condução, é o xilema e o floema, mais para frente em outras aulas a gente comenta mais sobre eles. Então, dividido em raiz, caule e folha. Vou falar especificamente agora da reprodução, tanto do estróbilo masculino, a estrutura reprodutora masculina, quanto o estróbilo feminino, estrutura reprodutora que produz aí a oosfera. A gente vai ver a importância da polinização, que é o transporte do grão de pólen de uma estrutura até outra. Tá? O importante você saber na gimnosperma é novidade evolutiva e a reprodução desse grupo, produzindo aí então a semente. Vamos ver então, reprodução, começando falando sobre a formação do grão de pólen. Pessoal, falando da reprodução das gimnospermas, a gente precisa estudar essa folha modificada chamada de estróbilo e o que ocorre dentro dela para a formação da célula reprodutora masculina e para a formação da célula reprodutora feminina. Lembrando que gimnosperma, o nome gimnosperma significa semente nua, ou seja, essa planta produz semente, mas ela não produz o fruto. Então a gente tem que entender como é a produção da semente, uma estrutura, uma novidade evolutiva para proteger o embrião e nutrir o embrião para sua germinação. Primeiro eu vou comentar sobre a produção do gameta masculino. Tá? A gente vai falar da formação do grão de pólen, é a estrutura que vai ser liberada para que ocorra então a reprodução. Então eu coloquei aqui no quadro um desenho, um esquema bem simples, bem simplificado para a gente entender como ocorre a produção e a sua liberação para que ocorra então a polinização. Então, ó,
Começando de uma extremidade de um caule, as folhas modificadas, eu coloquei como exemplo aqui uma folha de uma conífera, que são folhas acuminadas, afiladas, né? É uma adaptação também para o clima frio, né? Evitando aí a retenção de água e o congelamento das células, né? Existem estruturas chamadas de estróbilos, que são folhas modificadas. O seu aspecto lembra muito escamas, uma estrutura cheia de escamas, onde cada escama dessa aqui, cada estrutura dessa aqui que forma um estróbilo, tá? Chamado de microesporócito. Então o que é o microesporócito? É uma célula só, tá? Uma estrutura só, melhor dizendo, que está no estróbilo masculino. Tá? Então ó, o microesporócito é uma estrutura 2N, produtora de esporos, microesporócito, produtora de esporos. Dentro do microesporócito tem uma bolsa cheia de esporos chamada de microesporângio, que também é uma estrutura 2N. Vamos entender. O estróbilo masculino possui estruturas produtoras de esporos. Aqui dentro, ó, cada esporo desse aqui sofre um processo de meiose, uma divisão reducional, onde uma célula forma 4. Se as células aqui dentro eram células 2N, depois de passar pela meiose, forma células N, com a metade do número de DNA. Essas células são chamadas de micrósporo. Então, o micrósporo é uma célula que veio da meiose, é uma célula N. Esse micrósporo, ainda aqui dentro, vai se modificar e formar o que a gente conhece como grão de pólen. Então, o grão de pólen ele é uma estrutura formada por mais de uma célula. Coloquei aqui ó, o formato do grão de pólen, ele tem duas expansões que lembram asas, são bolsas de ares, para facilitar ser transportado pelo ar. Então o ar consegue transportar devido a essas estruturas que deixa o grão de pólen um pouco mais suscetível, né, para ser levado pelo ar. A célula aqui de cima que eu desenhei, que eu pintei aqui de vermelho, chamada de célula generativa, é a célula que vai fecundar o gameta feminino. E a célula em verde aqui, ó, que eu pintei em verde, chamada de célula do tubo. Por que célula do tubo? Porque essa célula vai se alongar e formar um tubo, para que essa outra célula generativa desça por esse tubo e encontre o gameta feminino. Então, por enquanto é isso. Formação do grão de pólen ocorre, então, pelo microesporócito. Dentro do microesporócito possui microesporângio. Cada esporo ali dentro sofre meiose, formando micrósporos. Cada micrósporo se diferencia em um grão de pólen. Como ela é independente da água para fecundação, ocorre então uma intensa produção de grão de pólen, para que pelo menos alguns encontrem o gameta feminino e aí ocorra a fecundação para a formação da semente. Vamos ver agora a formação do gameta feminino, né, no estróbilo feminino, para a gente entender como ocorre a fecundação e aí a formação da estrutura que é a semente. Pessoal, e finalizando a reprodução das gimnospermas, a gente vai ver a formação do gametófito feminino, consequentemente a formação do gameta feminino, da célula especial para reprodução, no caso aqui que vai se unir com a célula generativa ou célula espermática produzida lá na estrutura masculina. A estrutura feminina aqui, ó, a folha modificada, também é conhecida como estróbilo, tá? Estróbilo feminino, conhecido popularmente como pinha, tá? Então a pinha possui várias células também em formato de escamas. Essas células em formato, essas estruturas, melhor dizendo, em formato de escamas, são chamadas de megaesporófilos. O megaesporófilo é uma estrutura muito complexa, cheia de camadas. Entre as suas camadas a gente tem a parte interna aqui, ó, uma estrutura chamada de óvulo. Lembrando que o óvulo aqui não é o gameta feminino, né? O óvulo lá nos animais é conhecido como gameta feminino. O óvulo aqui é uma estrutura, uma cápsula cheia de células, e nessas células que vai haver a produção do gameta feminino. Então, o óvulo, isso em vermelho, lá dentro do óvulo tem uma célula que a gente vai chamar de célula do megásporo. Uma célula que vai se dividir para formar então a célula feminina conhecida como oosfera. Aqui dentro, essa célula do megásporo, ela sofre um processo de meiose, originando 4 células. Essa célula agora já é uma célula N, né? Vou colocar aqui, ó, essa célula aqui, ó, já é uma célula N, e aqui também uma célula N. Então, ou seja, possui a metade do número de DNA, de quantidade de cromossomos. Então, o megásporo é uma célula produzida a partir da meiose.
essas outras 3 células vão degenerar, elas vão sumir. E essa célula do megásporo aqui, ó, começa a sofrer mitoses, divisões equitativas, equacionais, que conservam a quantidade de DNA. Significa que essas células vão se formar várias outras células. Entre elas, vai formar uma célula chamada de oosfera e outra célula chamada de arquegônio. Tá? Aqui, ó, está pronto o gameta feminino, a estrutura especial para reprodução, a célula especial para reprodução. O grão de pólen vai cair. Essa abertura aqui, ó, tanto em todas as estruturas que eu desenhei, isso aqui é a mesma estrutura, eu coloquei de verde aqui só para representar que ela já está pronta para a reprodução, né? Então essa abertura aqui é chamada de micrópila, tá? A micrópila é uma abertura que vai dar entrada para o grão de pólen até a célula feminina. Então aqui cai o grão de pólen, caiu o grão de pólen vai formar um tubo, que aí eu chamo de tubo polínico, e o tubo polínico é formado através da célula do tubo. Então, ó, forma um tubo até chegar à oosfera. Desce por esse tubo a célula generativa ou célula espermática que vai fecundar a oosfera, formando então a semente. A semente é uma estrutura, uma novidade evolutiva nesse grupo. A semente ela é formada pelo endosperma, toda essa estrutura aqui em vermelho vai formar o endosperma. O que é o endosperma? É uma reserva de nutrientes para o embrião, tá? Além de um tegumento que envolve, que é a casca da semente. Tá? Então no final forma a semente que a gente conhece como pinhão. Tá? Pinhão então é a semente das gimnospermas. Pinha é o estróbilo feminino que vai ocorrer então a fecundação. Falando então de reprodução das gimnospermas, é só isso. Muito nome complexo, muita estrutura que você tem que aprender? Sim, tem, né? Uma novidade aqui na quantidade de nomes dentro de uma estrutura reprodutiva. Mas o que você tem que estar ciente nas gimnospermas? Novidade evolutiva. O que é novo aqui no grupo das plantas, que você não viu no grupo anterior, que você está vendo agora? Principalmente aspectos que fazem com que ela adapte ao ambiente terrestre e a formação da semente, sem presença de fruto. Tá? O nome desse grupo já fala, semente nua, ou seja, semente que não forma fruto. Okay? A polinização é o processo de transporte do grão de pólen do estróbilo masculino até o estróbilo feminino. A polinização da gimnosperma, a maioria delas é feita pelo ar, chamado de polinização anemófila ou anemofilia. Transporte então desse grão de pólen pelo ar. Para compensar, a gimnosperma produz um volume de grão de pólen muito grande para conseguir que um grão de pólen encontre então um estróbilo feminino. Em algumas espécies ocorre a polinização aí por um inseto, né? Mas é muito raro, a maioria é feita pelo ar. Essas novidades evolutivas você tem que aprender e gravar e saber diferenciar dos outros grupos, ok? Pessoal, então não deixem de ver as aulas anteriores, que a gente falou sobre briófitas, sobre pteridófitas, e a próxima aula que a gente vai falar sobre angiosperma, o último grupo dos vegetais e mais complexo quando a gente fala em adaptações ao ambiente terrestre, ok? Pessoal, então sobre gimnospermas é só isso, até a próxima aula.